Vamos bater aquele papo de segunda-feira, agora contando com a presença todas as semanas dele, senhor André Machado, CEO do projeto Os 10%. Seja bem-vindo ao BMC Stock. Sempre um prazer tê-lo por aqui, é um prazer enorme tê-lo na nossa programação. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a toda a audiência aí da BMC. E vamos para mais uma série de estudos aí do nosso mercadinho que não tá para peixe, né? Esse mar tá bem revolto. Exato. Não, eu vi na semana passada, até começando antes da gente falar um pouco sobre o mercado, os estudos, eu queria levantar essa pauta. Você estava bem preocupado na sexta-feira, né, que a Petrobras estava disparando, eu vi no seu Instagram ali, você chorando, estava arrancando os cabelos, falei, cara, o Hugo está muito preocupado com essa queda de 10% da Petrobras. Como é que foi essa sexta-feira? Eu sei que você estava curtindo, né, Hugo? Tava. Petrobras, ela já deu venda umas 2, 3 semanas atrás, tem que olhar aqui no gráfico para dizer exatamente qual foi o dia que deu venda. Mas mesmo até antes mesmo de ativar a venda, ela já tinha deixado padrões de reversão, né? Um topo duplo. E mais importante do que esses padrões clássicos da análise técnica, ela tinha cravado alvos de FIBO que, para mim, é a zona de contexto onde eu vou estar sempre ligado, né, em possibilidade de reversão. E ela fez esse toque nos alvos de FIBO mais longos, deixou divergência de baixa, depois deixou padrão de baixa, armou o pivô de baixa, confirmou o pivô de baixa, fez pullback na cabeça do pivô, deixou o sinal de venda, no dia seguinte cai 10%. Mas você deu sorte, foi por conta do anúncio, né, do confisco de dividendos da Petrobras, etc. Olha, uma das coisas que é bacana na análise técnica e que muita gente talvez não leve a sério, porque, sei lá, faz uma ponte com astrologia, com borra de café, sei lá o quê, e acha que é misticismo, mas o preço desconta tudo no gráfico, né? São raras as vezes que você não tem nenhum sinal, seja de uma arrancada em algum papel, seja numa queda forte de algum papel, que você não tenha isso antecipado no preço. Porque qualquer coisa que aconteça em alguma ação, existem diretores, vice-presidentes, CEO, conselho, uma porrada de gente envolvida, né? E, óbvio, o ser humano não consegue se conter com relação à ganância, com relação a fazer um dinheirinho por fora, né? Ganhar uma grana por fora. E muitas vezes, talvez a pessoa que vaza informações nem seja mal intencionada. Ele sabe, por exemplo, que aquilo vai causar um prejuízo grande e isso é compartilhado para parceiros de negócios, enfim, para N empresas que possam ser prejudicadas. Por exemplo, um caso clássico que eu uso em aula já há seguramente mais de 10 anos, se não me engano, é o caso daquela medida provisória, que eu sempre esqueço o número, se eu não me engano é 479, mas enfim, o número não é importante, vocês vão lembrar, que foi aquela medida provisória do setor elétrico, que a Dilma destruiu o setor elétrico. O papel eram papéis que vinham subindo, sabe? Eram papéis que muita gente falava que era papel para aposentadoria. A Eletropaulo, na época, ela tinha o dividend yield de 25% do valor de mercado. Era papel que todo mundo falava de viúva, não tem erro, né? E, de repente, todos os papéis do setor elétrico começaram a cair. CEMIG, Eletropaulo, né? Caindo cada vez mais forte. Mas ainda não tinha sido anunciado a medida do setor elétrico, né? Mas já vinha caindo. E, de repente, quando a medida é anunciada, né, tarde da noite, no dia seguinte os papéis abrem com gaps de mais de 20%. Então, sugiro aí a AGU, PGR, sei lá quem, investigar presidente dos BRICS, porque o ministro da Casa Civil daquela época, porque aquilo ali foi um caso clássico de informação privilegiada. No caso da Petrobras, eu nem sei se dá para falar disso,
porque o próprio Prats tinha anunciado antes para a galera ter cuidado com os dividendos, né? E isso, inclusive, ajudou a ativar o pivô de baixa. Eu até na época postei, inclusive no mesmo dia, quando saiu a notícia, eu li ela um pouco atrasado, já tinha caído mais de 1,5%, e naquele mesmo dia eu já tinha toda a configuração de baixa, estava caindo 1,5%, eu falei, galera, é só venda, e ela foi cair 5%. Existe até a teoria de que houve, nesse caso, informação privilegiada, porque o volume de opções foi anormal. Bom, naquele dia, o volume de opções foi anormal, mas completamente legal. Foi o tipo de operação que eu fazia muito com opções de Vale na época do crash de 2008, que não tinha nada, não tinha nenhum insider information, nada, eu só via a cotação da Vale na Bolsa de Londres, da Vale não, da Rio Tinto, da BHP na Bolsa de Londres, e eu sabia que elas estavam, durante aquele período de crash, caindo, né, caindo em percentuais muito próximos. Então não tinha erro, era vender e pronto. Assim como no dia que deu 2 circuit breaks, que foi o dia do que foi rejeitado, primeira tentativa do Tesouro de aprovar resgate aos bancos, né? Foi rejeitado e deu 2 circuit break e a Vale caiu 20%. Eu estava vendido antes do circuit break, enquanto acompanhava a votação, e eu vi que não ia ser aprovado. Então a Petrobras, eu não sei antes, não sei como é que estão as investigações, se antes teve um volume anormal ou não. Mas, mesmo diante dos anúncios, né, o anúncio prévio do Prats de que ia mexer nos dividendos, deu a entender, eu acho que qualquer pessoa que tem capital poderia arriscar a comprar puts de Petrobras, né, ainda mais que o cara avisa uma semana antes que o pessoal não fica muito empolgado com dividendos. E no dia do anúncio, né, antes, o anúncio foi tarde da noite, durante o pregão, foi notificado esse caso. Então, não tinha muito, né, o que fazer. Quer dizer, não tinha muito como fugir quem quer ganhar dinheiro. Era sair vendendo opções descobertas, montando travas ou comprando puts, zerando posição de Petrobras. E tá aí, o gráfico não deixa mentir. O gráfico desconta tudo. O gráfico só não desconta, como diz na teoria de Dow, atos de Deus, do tipo... Vou até escolher com calma o meu exemplo para não parecer que eu estou fazendo macumba, mas vamos supor que Lula escorrega no sabonete, bate cabeça e bate as botas, né? Sei lá, bolsa sobe 20% no dia seguinte, ninguém sabia, ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Entra o Alckmin, que é muito mais fácil, né? E apesar de ter sido PSDB, depois PSB, eu acho que ele não é um cara que, né, saberia lidar melhor com a economia, com menos ideologia e mais pragmatismo, né? Enfim, mas tirando esse caso, né, esse atos de Deus ou atos inesperados, cisnes negros, como se fala no mercado financeiro, eu acredito que tudo que a gente precisa saber, né, que vai mexer no preço, pessoas, né, bem informadas, né, seja dentro da empresa, seja pessoas que estão fazendo um pente fino de macroeconomia naquele setor, microeconomia naquela empresa, valuation, né, e às vezes tem até uma informação privilegiada, não da empresa, mas de, sei lá, uma decisão de Banco Central, uma decisão de Febraban, não sei, alguma coisa que pode impactar um determinado preço, né? Por exemplo, como foi nas guerras napoleônicas, né? Que saiu quando Wellington ganhou a Batalha de Waterloo, havia já toda tudo armado, armado que eu digo no sentido de tudo estruturado, né? Através de correspondência, de sinal de luz, etc., para avisar a Bolsa de Londres, os especuladores, para comprarem título do governo, né? Porque com o final da guerra os títulos se valorizaram para caramba, porque os juros despencou, enfim, e pessoas ficaram milionárias naquela época. Isso 1815. Então,
tem N eventos que às vezes ninguém sabe, mesmo um evento inesperado. Mas, por exemplo, se agora, sei lá, sair em primeira mão na CNBC ou na CNN, não sair na Bloomberg, não sair em nenhuma plataforma que, por exemplo, acabou de cair uma bomba num navio que fechou o canal de Suez, ou ali aquele canal, aquele estreito ali no início do Mar Vermelho, e que fechou o canal de Suez. O petróleo pula 10, 15 dólares. Se você tiver velocidade, agilidade para sair, por exemplo, comprando até mesmo opções de Petrobras, que seja, ou vendendo índice, você ganha dinheiro para caramba. Então, mas falando para os mortais como eu, como você, Gabriel, adoro esse livro dele, que já foi traduzido para o português pelo mestre Márcio Noronha, é o livro chamado Intermarket Analysis, ou seja, é você analisar os 4 mercados financeiros. Quando eu falo 4 mercados financeiros, eu não estou falando de Bovespa, NYSE, London Stock Exchange ou Bolsa de Xangai. Não estou falando de praça, estou falando de mercados. Mercado de ações, né, equities, mercado de moedas, mercado de juros e mercado de commodities. Todos esses 4 mercados têm correlação entre eles. Alguns têm correlação direta, outros têm correlação inversa. E todos eles trabalham em ciclos. Alguns ciclos começam antes e, justamente por conta das suas correlações, vão determinar o final ou o início do ciclo de outros mercados. Então, por exemplo, quando o juro sobe, é normal que o dólar suba junto. E eu não estou falando do nosso DI, eu estou falando dos juros do Tesouro Americano, né? Então, o juro subindo lá, o dólar sobe lá. E isso, obviamente, impacta na correlação com o dólar real, né? E também impacta na maneira como os gringos vão fazer as suas análises de investimentos aqui no Brasil. Então, isso vai impactar na nossa bolsa. Então, juros subindo lá não derruba só o SP500, derruba também a nossa bolsa. E não sobe só o nosso dólar, sobe o dólar em relação a todas as moedas, em relação ao euro, em relação a franco suíço, iene. São correlações, né? Commodities, tem toda a questão também de correlação direta com as ações, porque conforme as empresas, né, estão em tendência de alta, subindo, produzindo, está havendo consumo, a economia está em franca expansão, há mais consumo de commodities, de todos os tipos, mas principalmente energéticas e metálicas, né? Cobre é usado em, se não me engano, 1.800 ligas diferentes, né? Então, as indústrias usam muito cobre. Então, quando você começa a analisar esses 4 mercados e analisar os gráficos separadamente, você fica, putz, tem uma coisa errada aí, né? Por exemplo, no caso da China, caiu quase 7% em Singapura o minério de ferro. Então não adianta a Bolsa de Xangai estar subindo, porque estão dando estímulo, a coisa está hiper fake lá. O que interessa é como é que está o sistema financeiro chinês, como é que está o sistema o ambiente imobiliário lá. O ambiente imobiliário lá tem de maior pior há 2, 3 anos, 3 anos mais ou menos, né? E os bancos cheios de papagaio, uma porrada de bancos se reuniu com autoridades do Partido Comunista Chinês nesse final de semana, né, para discutir a ajuda, né, bancos pequenos, menores, a ajuda dos bancos estatais e do Banco Central, pedindo porque estão em risco de quebrar. E a poupança dos chineses, né, que boa parte dela foi enfiada em mercado imobiliário, vem se desvalorizando, e tem aqueles que não tem nem o imóvel, né, que está se desvalorizando porque não foi entregue, mas tem uma dívida com o banco a ser paga, e alguns já não estão pagando. Vou pagar uma dívida de algo que eu não vou receber, ou que talvez valha menos do que a minha dívida, melhor não pagar. Então, eu até soube aqui a lista de vocês, desejos lá da China, né, André? Aí você vê a lista de desejos da China, os caras querem crescer 5%, quer crescer 5%, quer segurar a inflação, quer estabilizar o mercado, quer que as ações não caiam, então quer montar um fundo de estabilização para o mercado acionário. Fala, caraca, a China quer de tudo, né? Então quer crescer sem inflação e estabilizar todo o seu sistema, lá seu sistema imobiliário. Lá é literalmente o mundo de Nárnia. E eu soube semana passada por um dos seus entrevistados todas as semanas, se não me engano,
esqueci o nome dele, eu peço até perdão para ele, eu adoro acompanhar ele toda sexta-feira, um de macroeconomia que mora nos Estados Unidos. Me deu branco agora, eu tô ficando gagá e o Fábio Fares? Esqueço o nome das pessoas. Ele mesmo, gosto pra caramba dos estudos dele, muita coisa do que ele vem falando há anos, inclusive é importante frisar, há anos eu venho falando também, seja aqui, seja no meu canal. Ele falou uma coisa que eu não sabia, que na China não existe aposentadoria. Se o chinês não guardar dinheiro, não economizar, ele não tem um gato para puxar pelo rabo. Ou seja, se a aposentadoria dos caras foi toda feita em imóveis, cara, olha a bomba que o Xi Jinping tem nas mãos agora. Mas isso é coisa para explodir lá para frente, né? Talvez nem haja mais uma China comunista quando isso acontecer, né? Visto que eu acredito muito, eu dou quase como certa essa guerra entre China e Estados Unidos no curto, médio prazo, né? Acho que não tem por onde. E, normalmente, uma crise financeira que gera insatisfação social é uma das razões que leva os políticos a procurar a guerra para achar um inimigo externo, né? Então, no caso da Petrobras, voltando às vacas frias que a gente estava conversando, sexta-feira, para mim, inclusive cravou o último alvo de FIBO do pivô de baixa, né? Se perder esse alvo, que eu vou até mostrar para vocês agora, tem alvos mais para baixo, tá? Petrobras está aqui, ó. Petrobras, ó, esse pivôzinho, olha, tá vendo aqui? A gente tinha um segundo alvo de FIBO, tinha sido atingido, aí ele tinha sido até rompido, mas isso aqui era um alvo menor dessa consolidação que eu já apaguei aqui para fazer um ajuste fino, tá? E aqui a gente tinha uma série de divergências, como tinha mencionado ainda há pouco para vocês. Ó, os topos subindo e o FR caindo, essa divergência de baixa, olha aqui, a divergência de baixa forte, né? E aí depois nós tivemos, portanto, o pivô de baixa sendo acionado, né? Com a história de tomar cuidado com os dividendos. E aí caiu mais um pouco, cravou o primeiro alvo, subiu, né, para fazer um pullback de livro na cabeça do pivô e deixou um padrão de reversão de que ia retomar a queda. E no dia seguinte tivemos aquela queda de 10%. Ou seja, foi o que eu falei brincando no Instagram. Para quem tem Petrobras a R$4, já pagou o valor de custo com dividendos, etc., faz lançamento de call, para quem é mais profissional, isso não se aplica. Mas para quem é especulador, né, que fica naquela torcida, e torcida não leva ninguém a lugar nenhum, vídeo a galera que vem comprando varejo há 3 anos, né, acreditando que o ano do varejo chegou, não tinha que estar mais comprado em Petrobras. Desde o anúncio do Prats. Por quê? Porque ele perdeu o fundo, já tinha divergência de baixa, armou pivô de baixa. O pivô de baixa vai passar por correção. Essa correção pode ser interrompida, porque eu estou vendo aqui nas agências de notícia que, né, o Conselho pode rever essa questão dos dividendos da Petrobras, que a equipe econômica foi contra essa mudança na política de dividendos. E por que ela foi contra? Foi contra porque, dependendo do que se pagar desse dividendo que vai ser retido para investimentos em energia renovável, né, e já se fala em outros investimentos, em indústria naval de novo, etc., quando é muito mais barato comprar da indústria coreana. A Petrobras não está aqui para gerar emprego, ela está aqui para gerar riqueza para acionista, e um dos acionistas é o Brasil, é o governo brasileiro, é o controlador, tá? E muitos fundos de pensão têm Petrobras, então essa é a missão, é gerar lucro. Se quer que a Petrobras seja cabide de emprego, gere emprego para a indústria naval, né? Então, fecha capital, não tem problema, fecha capital, não tem mais sócio privado para adaptar, faz o que quiser, igual Caixa Econômica. Se a Caixa Econômica quiser fazer Minha Casa Minha Vida com juros zero, ela pode fazer, porque o governo é dono dela. Agora, o Banco do Brasil não pode fazer isso, ponto final, né? Então, está rolando essa discussão ainda, que talvez vocês precisavam até por essa baita volatilidade de hoje, né? Em relação à sexta-feira, chegou a subir mais de 4%. Por quê? Porque o pessoal está na expectativa. Pô, vai voltar dividendos. Talvez volte só 50% dos dividendos. E a equipe econômica está desesperada por dinheiro, né? E talvez até o Lula esteja desesperado por dinheiro. Com a popularidade dele caindo, com as pesquisas que a gente teve semana passada,
ele tem que soltar mais bondades, né, para o Centrão, mais benefícios para o povo, né? Então ele já falou aí do Vale Picanha, que vai custar cerca de 8 a 9 bilhões de reais, e por coincidência, esse dividendo, se for pago para a União, se calcula entre 6 a 12 bilhões, pronto, banca o Vale Picanha do Lula, né? Ou seja, a gente conhece o modelo de trabalho do PT, ele vive da miséria dos outros, então, só que a miséria causa impopularidade, a maneira de eliminar a miséria não é aumentar a produtividade, aumentar o PIB, gerar emprego na indústria privada. A melhor maneira de amenizar a miséria é dar Bolsa Família. Bom, a gente sabe disso há 5 mandatos. Então a gente não pode esperar nada de diferente. André. Inclusive, André, tem informações aqui, foram inclusive divulgadas pelo Jornal Globo, uma colunista do Jornal Globo indicou os bastidores, trouxe os bastidores dessa discussão. Diz que até o Prats, Jean Paul Prats, era contra essa proposta de represamento de todo o dividendo, destes 43 bilhões de reais. Ele era a favor de 50% do pagamento e 50% apenas, ou seja, cerca ali de 20, 21 bilhões de reais ficariam nessa reserva de capital, que serviria ou para recompra de ações, ou para posterior pagamento de dividendos, ou como o governo está tentando promover, permitir que este valor fosse utilizado em investimentos. Acho que foi o golpe de misericórdia na última sexta-feira. A Petrobras até estava recuperando ali parte do valor, chegou a cair só 7% ou 8%, e aí saiu a notícia de que o governo estaria estudando sugerir uma mudança na regra dessa reserva de capital para que o dinheiro fosse utilizado em novos investimentos. Aí foi queda de vez, caiu mais 10%. Inclusive, essa situação é complicada, né? Tá difícil. Até o governo está batendo cabeça com o próprio governo para decidir o que fazer com a empresa. Você viu quais investimentos eles já estão pensando em fazer? Saiu hoje que está se cogitando fazer investimentos na Venezuela. Na Venezuela. Porra! Umas 2 semanas atrás, o Lula anunciou, naquela reunião de América Latina e Caribe, investimentos, criou lá um grupo, enfim, um tratado, não lembro agora no detalhe, para investimentos em energia renovável, que foi o que o Prats falou com relação a reter esse lucro. Ele falou do Brasil liderar investimentos em energia renovável na América Latina e na África. É aquela mania de grandeza do Lula, né, de querer ser agora o líder aqui da África e da América Latina, quando ele não consegue nem liderar o próprio país dele corretamente. Então, energia renovável, emprestar dinheiro para... mas vamos exportar emprego, vamos exportar serviços da indústria de construção civil. Porra, a gente já viu, cara, não tem por que dar voto de confiança. A gente já viu aonde vai parar esses investimentos, né, que não tem como saber depois que entra no cofre de um banco central, de um tesouro na África ou de um tesouro de uma ditadura amiga, né, Nicarágua, Venezuela, Cuba, a gente sabe para onde vai parte desse dinheiro, né? Vai para o caixa do PT e para o bolso dos petistas. Então, eu acho que a Petrobras agora se encontra entre o fogo, né, e o caldeirão, está entre os dois. Ou vai distribuir dividendos, que para quem é acionista é muito bom, mas, né, esses dividendos é para continuar aumentando os gastos, e esses gastos, quando são aumentados, não são mais retirados, ou seja, se der Vale Picanha para todo mundo que tem Bolsa Família esse ano, vai ter que dar no que vem, e no outro, e pode vir o presidente mais de direita que passar pela nossa cabeça, que não vai conseguir tirar, porque é igual a questão da reoneração lá daqueles setores da época da pandemia, né, que o Congresso foi contra. Então, aqui é o país que se faz bondade com o dinheiro dos outros, com o nosso dinheiro, né, com o dinheiro dos impostos, ou com o dinheiro dos acionistas. Então, ou eles vão voltar atrás, mas não vai mudar muito, eu acho, na minha opinião, até pelo gráfico, está em tendência de baixa, ponto, né, tem espaço para corrigir mais,
que apesar do que já cravou todos os alvos, então pode dar um repique com essa notícia, mas daqui a pouco vai vir novamente, né? Vamos investir na indústria naval, vamos investir em refinaria, etc. Quando com um discurso ufanista, nacionalista, que não para de pé, né? Eu tenho seguido muitos influencers nacionalistas que até então, para mim, eu achava que os caras eram até de direita, né? Mas eu descobri que o nacionalismo aqui no Brasil é cada vez mais de esquerda, porque abraçou com unhas e dentes, né, o conceito de sul global, de nova ordem mundial. E eu queria só lembrar o seguinte, os primeiros a falar essa gíria, nova ordem mundial, né, essa gíria não é coisa recente das últimas 2 décadas, não, dos 2000 para cá. Quem falava em nova ordem mundial era simplesmente a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império japonês. Eles falavam de nova ordem mundial naquela época, né? Nos anos 30. Né? Então, a gente vê os gringos saindo, o saldo nosso bateu o recorde, acho que mesmo patamar, perto do que saiu no primeiro trimestre da pandemia. Mas por quê? Já foram 20 bilhões de reais, viu, Ogro? Então, a gente está se aliando ao lado podre da política, que é as ditaduras, autocracias, que são elas. Por que hoje não tem mais apoio, inclusive militar, para a Ucrânia? Porque para aprovar, o dinheiro não é do presidente, é do povo. Você vê que está atravado com o presidente do Partido Republicano, que não aprova os 30 bi que já foram aprovados pela Câmara, o Senado não aprova. Por quê? Porque é uma democracia. O Putin, a China, o Irã, é só estalar o dedo que manda fazer arma e etc. Então, a democracia tem essa desvantagem, né? Existem pesos para segurar as coisas. A gente está caminhando para o outro lado, onde a gente não vai ter contrapesos para segurar uma mentalidade, como é que se diz? Nacionalista, né, ufanista de sul global, vamos ser os líderes, etc. Cara, a China botou todo mundo no bolso na última reunião dos BRICS, né, ao decidir pegar aquele monte de países ali no Oriente Médio e na África e botar nos BRICS. Né? O que isso agrega para os BRICS? Absolutamente nada. A única coisa que agrega para a China é o controle do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico. É geopolítica da China. Infelizmente, a gente está entrando na onda da China, de sermos vassalos da China em termos geopolíticos. Né? Vou ter que interromper essa nossa conversa. Estou com um cronômetro aqui gritando para mim. Caríssimo, muito obrigado pela participação. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Lembrando, toda segunda-feira a gente vai ter essa conversa bacana com o André Machado, CEO do Projeto dos 10%. Seja sempre bem-vindo, viu, Ogro? Valeu, galera. Se Deus quiser, segunda-feira eu estou aí. Valeu, Gabriel. Bom programa para você. Um abraço para todos aí da BBC. Valeu.